Você já parou para pensar que talvez o seu maior problema seja exatamente o fato de você ser bom demais? Pois é, ninguém te contou, mas existe um custo alto demais em viver tentando agradar todo mundo, e a conta sempre chega. O mundo inteiro diz que ser uma boa pessoa é uma virtude. Mas e se eu te dissesse que na prática isso tem feito você ser ignorado, usado, sobrecarregado e ainda por cima, esquecido? Não é sua sensibilidade o problema, é o que você aprendeu a fazer com ela. Você foi treinado para ser agradável, não autêntico. Acreditou que quanto mais gentil fosse, mais seria amado. Mas o que aconteceu? Te escutam menos, te respeitam menos, te procuram só quando precisam e ainda acham que você aguenta tudo. Isso não é amor, isso é condicionamento emocional. E se você continuar assim, vai se perder de si mesmo. Nesse vídeo, eu não vou te ensinar a ser uma pessoa má. Vou te mostrar por que você precisa parar de ser bonzinho, antes que isso custe sua alma. E não se preocupe, você não vai sair daqui frio, vai sair daqui livre. Desde criança, a maioria das pessoas foi ensinada que ser bom significava calar, ceder, sorrir mesmo quando queria gritar. Uma bondade domesticada, educada para agradar, não para proteger. É como se tivessem desenhado um manual invisível dizendo que, para ser aceito, você precisa se encaixar, mesmo que isso custe sua essência. E o mais cruel, quando você segue esse manual à risca, o mundo te chama de uma ótima pessoa, mas raramente te respeita. Esse ser bonzinho que vendem por aí parece muito mais um contrato silencioso de obediência emocional do que qualquer tipo de virtude. É aquela sensação de estar sempre sorrindo por fora, mas carregando uma exaustão crônica por dentro. Já reparou como os que sempre dizem sim são os que mais acumulam tarefas, dores, culpas? Isso não é coincidência. É o resultado de uma crença que foi plantada lá atrás. Se eu for bom o suficiente, vou ser amado. Mas, amado por quem? A verdade é que o mundo não recompensa a bondade passiva. Ele recompensa a presença. O que assusta não é sua luz, é o seu silêncio. E enquanto você continuar confundindo submissão com gentileza, vai continuar alimentando um ciclo onde ser ignorado vira rotina. Olha ao redor. Os mais respeitados são os que sabem dizer não, os que não se dobram só para agradar. E isso nos leva a refletir sobre o que Maquiavel já apontava séculos atrás. Pessoas que vivem para agradar se tornam aos poucos personagens previsíveis, sempre acessíveis, sempre compreensíveis, sempre prontos para ajudar, mas quase nunca lembrados quando não estão mais disponíveis. Sabe aquela história de você faz tanto e ninguém repara? Pois é, não é ingratidão, é condicionamento. O mundo se acostuma com o bonzinho. E quando se acostuma, começa a achar que ele é obrigação, não escolha. E o que acontece com tudo que parece estar sempre ali? Vira fundo da gaveta. Recurso, ferramenta, algo que se usa quando precisa e se esquece depois. É exatamente isso que ocorre com quem não impõe limite. Quando alguém sabe que você vai aceitar qualquer coisa, essa pessoa para de perguntar se você está bem. Ela só entrega a demanda e espera o retorno. E você, nesse ciclo silencioso, vai desaparecendo de si mesmo. Já viu isso acontecer com alguém perto de você? É por isso que muitos bonzinhos vivem se perguntando: por que ninguém me valoriza se eu faço tudo por todo mundo? A resposta é simples e dolorosa. Porque você se tornou previsível. E previsibilidade, em um mundo guiado por poder e percepção, é o mesmo que invisibilidade. O que ninguém te ensinou é que respeito vem do inegociável, do não dito com firmeza,
do limite que não precisa ser gritado para ser compreendido. E talvez você esteja começando a perceber o peso de tudo isso agora. Existe um medo tão sorrateiro quanto devastador que guia muitas decisões. O medo de desagradar. Ele não grita, mas sussurra o tempo todo. Não fala isso, não age assim. E se acharem ruim? E então, pouco a pouco, a pessoa vai se moldando ao que esperam dela. Corta o que sente, engole o que pensa, se espreme para caber num espaço apertado demais para quem ela realmente é. Mas ninguém percebe, porque externamente ela continua sorrindo. O problema é que essa doçura imposta cobra caro. O corpo adoece, a mente se sobrecarrega, a alma fica inquieta. Já reparou como muita gente aparentemente tranquila vive com gastrite, crise de ansiedade, insônia? Não é coincidência. É o preço da contenção. É o corpo gritando aquilo que a boca calou. E o mais triste? Essas pessoas dóceis, tão esforçadas em serem agradáveis, muitas vezes são as primeiras a serem esquecidas quando não estão mais ali para servir. E a sociedade aplaude isso. Exalta os que não causam problema, os que sabem ceder. Só que esse aplauso é gelado, é protocolar, porque na prática essas pessoas estão sozinhas. São tratadas como se fossem imortais emocionais, sempre disponíveis, nunca precisando de ajuda. E quando finalmente desabam, ouvem: "Nossa, mas você sempre foi tão forte." É nessa hora que a ficha começa a cair e que surge a vontade de buscar um novo tipo de força, aquele que Maquiavel talvez chamasse de presença estratégica. Nicolau Maquiavel é um dos pensadores mais mal interpretados da história. Muita gente o associa à frieza, à manipulação, à crueldade, mas a verdade é outra. Maquiavel era um realista. Ele não pintava o mundo como gostaríamos que fosse. Ele revelava como o jogo realmente é jogado. E isso incomoda, porque enquanto a maioria sonha com recompensas por boas intenções, ele dizia: as pessoas respeitam quem impõe consequências, não quem implora por aprovação. Se alguém quer viver de forma autêntica e ainda assim manter autonomia, precisa entender o que ele ensinava. Maquiavel não dizia para você ser cruel, dizia para você ser lúcido, para saber quando mostrar sua bondade e quando proteger ela com dentes. É o famoso ser raposa e leão ao mesmo tempo, astuto o suficiente para não cair em armadilhas e forte o suficiente para que ninguém queira testá-lo. Isso não é ego, é autopreservação emocional, espiritual e até energética. E cá entre nós, se até hoje você tenta conquistar respeito sendo apenas gentil, tá na hora de testar outra estratégia. A estratégia da firmeza silenciosa, da presença que não precisa se explicar. Porque no fim das contas, o que Maquiavel propunha era que a sua imagem comunicasse clareza e força, mesmo quando sua fala fosse mansa. E talvez seja exatamente isso que você tenha começado a sentir falta. Pessoas que se apresentam como eternamente disponíveis, compreensivas e pacíficas acabam emitindo um sinal perigoso. Faça o que quiser, eu aguento. É involuntário, claro, mas é assim que o mundo lê. A ausência de limite, ainda que venha da bondade, acaba sendo vista como fraqueza por quem opera no modo estratégico. E aí começa o ciclo sutil de abuso emocional, onde o bonzinho se torna o alvo perfeito para quem busca controle disfarçado de afeto. Isso não acontece apenas em relacionamentos amorosos. Acontece no trabalho, nas amizades, até dentro da família. A pessoa que nunca confronta, que sempre justifica o comportamento alheio, vai se transformando numa espécie de almofada emocional. Serve para amortecer a raiva dos outros, os medos dos outros, as projeções dos outros, mas nunca para descansar a própria dor. E o mais cruel é que, ao fim,
ela ainda se sente culpada por não ter conseguido segurar tudo. Esse é o preço de uma imagem que à primeira vista parece nobre, mas que na prática é um convite para ser explorado. Ser bom é lindo, mas ser bom sem estrutura é perigoso, porque o mundo não mede intenções, ele reage ao que você permite. E enquanto você seguir oferecendo tudo sem critério, não espere reconhecimento. Espere cansaço. E no fundo, talvez seja por isso que tanta gente gentil viva tão exausta. Você pode ter o coração mais puro do mundo, mas se a sua presença não impõe respeito, as pessoas vão te ver como alguém facilmente contornável. Não porque elas sejam ruins, mas porque a natureza humana responde à linguagem não verbal de poder. A boa intenção não tem som. O que comunica de verdade é a sua postura. A forma como você olha, fala, anda, diz não. Respeito não é sobre moral, é sobre clareza de fronteiras. É aí que muita gente boa se frustra. Acham que ser educado, paciente e prestativo vai naturalmente gerar reciprocidade. Mas o mundo não funciona assim. O mundo testa. O mundo observa como você reage quando te empurram. E se você recua sempre, ele entende que pode continuar. Agora, quando você responde com presença, com firmeza, mesmo sem alterar o tom de voz, tudo muda. É como se você dissesse, aqui não. Quer um exemplo prático? Observe alguém que você admira por ser respeitado. Repare como essa pessoa não se explica demais. Ela fala pouco, mas fala com peso. E se disser, não posso, ninguém insiste. Você também pode chegar nesse nível, mas para isso, precisa parar de tentar provar sua bondade e começar a construir sua autoridade pessoal. Porque no final, quem impõe presença nem sempre é amado, mas quase sempre é respeitado. E isso muda tudo. Existe um mito silencioso que diz que para ser firme é preciso ser duro. Mentira. Firmeza não é agressividade, é alinhamento interno. Você pode ser gentil e ainda assim manter seus limites bem definidos. Pode ter empatia, mas sem carregar o peso do mundo nas costas. E pode amar muito, sem aceitar pouco. A verdadeira força mora nessa combinação. Um coração generoso com uma postura inegociável. A diferença entre o bonzinho que se anula e a boa pessoa que impõe presença está no como. O bonzinho aceita tudo, mesmo quando dói. A boa pessoa respeita o outro, mas não deixa de se respeitar no processo. É aquele sim que vem com verdade e aquele não que vem com paz. Parece simples, mas exige prática. E isso começa com pequenas decisões do dia a dia, desde recusar um favor que vai te sobrecarregar, até parar de se justificar por tudo. É possível sim viver no equilíbrio. Você não precisa virar pedra para deixar de ser tapete. Pode continuar sendo luz, só precisa parar de acender os outros enquanto você apaga. E quando essa chave vira, tudo muda, inclusive as pessoas ao seu redor. Porque o mundo aprende a te tratar da forma como você se trata. E talvez você já esteja sentindo que chegou a hora de reaprender isso. Talvez a pergunta mais brutal e mais libertadora seja: você quer ser amado ou quer ser livre? Porque muitas vezes a obsessão por agradar vem de um medo profundo de não ser querido. Só que viver pedindo aprovação é como morar numa casa onde você nunca pode trancar a porta. Você está sempre vulnerável, sempre dependendo de alguém confirmar o seu valor, e isso te mantém cativo. A verdadeira virada acontece quando você entende que não precisa mais correr atrás de aceitação. Você precisa correr atrás de si. Se respeitar é sair de relações unilaterais, é parar de se moldar para caber em espaços pequenos demais para sua alma.
Respeitar a si mesmo é ter coragem de ser mal interpretado, de decepcionar expectativas alheias, de perder aplausos, para finalmente se aplaudir. Isso não é ego, é saúde emocional. Quando você começa a se tratar como prioridade, o mundo recalibra a forma como responde a você. Os errados se afastam, os certos se aproximam. Mas o mais importante é que você para de se abandonar. E é nesse ponto que a liberdade nasce, silenciosa, firme e transformadora. E a partir daqui uma nova jornada começa. Agora que você viu tudo isso com clareza, me responde com sinceridade. Quantas vezes você já se anulou só para manter um rótulo de boa pessoa? Quantas vezes você se calou, engoliu seco, fez o papel do compreensivo? E mesmo assim não foi valorizado? Talvez esteja na hora de mudar a pergunta. Até quando você vai continuar se traindo para ser aceito por quem nem sabe quem você realmente é? Você não precisa virar uma muralha, mas precisa parar de ser tapete. Não tem nada de errado em ter um bom coração, desde que ele também pulse por você. Então, se algo aqui dentro tocou em feridas que você nem sabia que estavam abertas, é porque já está na hora de fazer diferente. E não se preocupe, você não precisa virar outra pessoa. Só precisa voltar a ser quem você era antes de começar a agradar o mundo inteiro. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente fala de temas que quase ninguém tem coragem de tocar, porque aqui o papo é reto. Ou você aprende a se respeitar, ou continua sendo invisível. A escolha é sua, e ela começa agora.